Oi, oi, gente. Eu vou trazer uma palavra para vocês hoje. Sobre outra ressurreição, tá, gente? Aqui vai falar a ressurreição de Tabita, gente, tá? Tabita era uma mulher, tá? Ela gostava, gente, de fazer boas obras para as pessoas. Ela fazia roupa, tá? É, fazia roupa, essas coisas, tá? Era uma pessoa boa, ela ajudava as pessoas, tá? E aqui, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, tá? Ela morava nessa cidade de Jope, gente. Uma discípula era a discípula, tá? Chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, tá bom? Só que aqui, gente, está registrado aqui em Atos 9, do versículo 36 em diante. Só que aconteceu aqui no 37 que ela veio adoecer. Olha, e aconteceu que naqueles dias que ela ficou enferma, tá? Que enfermando ela, Tabita, morreu e tendo-a levado a depositaram no quarto alto. As pessoas que conheciam lá da região de Jope, tá? De Jope, onde ela morava, tá? Levaram ela e depositaram ela no quarto alto, num lugar tipo assim, uma casa de 2 andares, no quarto de cima, tá bom? Depositaram no quarto alto, o 38, e como Lídia era perto de Jope, tá? Era uma outra cidade, ficava perto de Jope, Lida ficava perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. Então aqui Pedro já fazia, né, a obra, já anunciava, já orava por cura, por libertação, essas coisas todas. E eles ouviram falar, tá? E pediram que eles não demorassem, que Pedro não demorasse em vir ter com eles, tá bom? E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, lá onde tinha colocado a Tabita, tá bom? E todas as viúvas os rodearam chorando, gente, porque ela fazia roupa para as viúvas, ajudava as viúvas, aquelas que não tinham marido, tá? Criava seus filhos sozinho. E mostrando as túnicas e vestes, olha, tá no 39, você pode conferir, ela costurava, né, fazia essas roupas, tá? Todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Docas fizera quando estava com elas. Quando Docas estava entre elas lá, as viúvas, né? Ainda com saúde. Mas Pedro fazendo-as sair, né? Pedro pediu que todas saíssem, tá? O apóstolo Pedro, e pôs-se de joelhos, gente, e orou, e voltando-se para o corpo. Aqui que aconteceu, o ápice aqui, gente, dessa ressurreição de Tabita, tá bom? Pedro pediu que todos saíssem, tá no 40, tá bom? E ele ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo de Tabita, né, que já havia saído a alma dela do seu corpo, ela estava dormindo, que a morte é um sono, disse Tabita, Pedro disse, né? Disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos, gente. E vendo a Pedro, assentou-se, tá? Aqui, Tabita ressuscitou, gente, tá? Quando Pedro, né, se ajoelhou e começou a clamar, né? Pedir a Deus, pedir a Jesus que ressuscitasse novamente Tabita, tá bom? Que trouxesse novamente Tabita ao seio, né, daquela sociedade a qual ela ajudava, a qual ela dava, né, fazia ali túnicas e roupa para aquelas pessoas, tá bom? E aí ele chamando e dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou a elas viva, tá? Pedro, quando a Tabita, ele disse, né, que Tabita levantasse, né, deu a ordem, né, que ela se levantasse, que ela voltasse, né, que a vida voltasse novamente para ela, o fôlego de vida, tá bom? Aí Pedro deu a mão, tá? E ela abriu os olhos, tá? E foi quando Pedro, né, dando-lhe as mãos, levantou e chamando os santos, né? Aqui tá falando sobre aquelas pessoas que já citaram Jesus. Aos santos e às viúvas,
apresentou, né, Tabita já não morta, gente, mas viva. Porque eles apresentaram Tabita para Pedro, tá? Apóstolo Pedro, mas ela morta, né? Naquele quarto lá em cima, tá bom? Onde ali as viúvas, as pessoas que conheciam ela de Jope, né, tinham colocado ela lá, enquanto o apóstolo chegava. Tanto é que mandaram o recado que o apóstolo não se demorasse a vir. E quando ele chegou, né, pediu que todo mundo se retirasse de lá do quarto, foi quando ele ajoelhou-se, tá no 40, gente, né, e orou, pediu a Deus, tá? E disse, Tabita, levanta-te, né? E ela abriu os olhos, na parte B do versículo, aonde acontece um milagre, tá bom? Tabita abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se, Então, gente, aqui Pedro devolveu Tabita viva, tá? E o 42 vai dizer, e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, porque Tabita morava em Jope, tá, gente? Nessa cidadezinha, nessa localidade, tá bom? De Jope. E foi notório, ali todos ficaram sabendo, todos tinham conhecimento de que Tabita havia falecido, e também depois todos tiveram conhecimento de que Tabita também ela ressuscitou, né? Deus trouxe novamente, através de Pedro, do apóstolo Pedro, né, a vida de Tabita novamente, o fôlego de vida. E isso ficou notório, tá? Por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, a parte máxima, gente, desse versículo aqui, tá? É o 40, a parte, tá? A parte B do versículo, tá? Quando Pedro ajoelhou-se, né, e pediu que Tabita levantasse, né? E imediatamente ela né, se levantou, porque a vida voltou a ela, o fôlego de vida. E também aqui no 42, onde ficou notório, né, em toda aquela cidade, a ressurreição de Tabita, tá? E ali todos que creram no Senhor, tá? E todos que creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão Curtidor. Então, Pedro continua ali depois desse milagre. Ontem eu falei sobre Lázaro, o amigo de Jesus, tá? E hoje eu estou falando sobre Tabita, tá? Tabita era uma mulher, né? Uma discípula, tá bom? Que gostava de ajudar as pessoas, tá? Então, gente, aqui nós podemos ver os benefícios, né? De alguém que gosta de ajudar as pessoas, não porque ela queira, né, algo em troca, tá bom? Porque nós recebemos o bem, às vezes que nós fazemos a alguém, não temos a retribuição daquela pessoa, mas pode ter certeza que aqui Tabita não era o caso de Tabita, Tabita era amada por essas pessoas, mas Deus, né, o coração de Deus se moveu, tá bom? Porque Tabita fazia o bem às pessoas e não o mal, tá? Então, aqui estou falando de mais um milagre de ressurreição, dizendo para vocês que Jesus não só quer, né, salvar a nossa alma, mas ele cura o nosso corpo físico, tá? Se ele quiser, ele nos traz de volta do sono, né? Que a morte é tratada na Bíblia como sono, tá bom? Como foi no caso de Lázaro, como foi no caso de Tabita aqui, tá bom, gente? Deus trouxe novamente a vida. Então, que Deus traga novamente vida aonde precisa, na sua casa, na sua família, na sua parentela, nos seus negócios, nos seus sonhos. Não desista, porque o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Lázaro, o ressuscitando, trazendo Lázaro novamente, né, ao seio das suas irmãs, daquela sociedade ali que ele vivia, assim como Deus fez na vida de Tabita também, tá? Deus pode fazer, ele não mudou, ele pode. E se ele quiser fazer, ele faz na sua vida e na minha vida. Tá? Essa é a palavra de hoje, tá bom? A ressurreição de Tabita, gente, que tá em Atos, tá? Atos 9, do versículo 36 ao 43, tá? Que Deus nos abençoe.